Filho dando aquele show no restaurante. O que fazer? Eu sou a Lígia, esposa do Anderson, e nós ensinamos pais a criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o futuro, aplicando princípios bíblicos no dia a dia. Fomos a uma pizzaria outro dia, o nosso pequeno estava bem nervoso e como a gente pediu à la carte, a gente estava festejando o aniversário e tinha amigos pedindo rodízio. A gente resolveu pedir à la carte, então teria que esperar. E o nosso pequeno começou a ficar com fome, mesmo a gente tendo dado alguma coisinha para ele comer antes de ir. Ele estava com fome e ele começou a reclamar e querer comer, querer comer. E tava já, a gente percebeu naquele momento que seria um momento de tensão. Já aconteceu com você aquele escândalo, seu filho no restaurante? Às vezes acontece, às vezes a gente vê acontecer com outras pessoas que estão no restaurante. E realmente é muito constrangedor, a gente se sente constrangido, a gente se sente mal. E muitas vezes a gente acaba tendo reações ruins por causa de como a gente está se sentindo. O nosso pequeno nem estava fazendo ainda uma birra muito grande, ele realmente só estava ali incomodado, começando a reclamar, e nós já observamos que ele estava com fome. Então a gente começou a pensar como ajudar ele a conduzir nesse momento, porque a gente precisa entender a situação deles e ajudar eles no processo. Porque 4 anos ainda é muito pequeno para entender o esperar quando se tem fome, que é uma necessidade, né? E ainda mais que está vendo todos comerem ao redor. Então, é um momento delicado. E ali era o início de algo que poderia ficar pior. Mas a gente observou, ou a gente olhou ao redor e a gente percebeu que não adiantava brigar com ele naquele momento, de forma nenhuma iria ajudar. E muitas vezes a gente fica nervoso e acaba discutindo, brigando com os filhos nesse momento, e que não é o ideal. Também tem um ponto bem importante, que às vezes a gente precisa entender que nós, muitas vezes, colocamos eles em situação que não é o ideal, que não é o melhor para eles. Então, nesse caso, né, ele estava com fome, de repente, se a gente tivesse ido mais cedo, pedido a pizza antes, teria sido melhor, tem várias possibilidades. Entender que a reação dele naquele momento tinha um porquê real, não era simplesmente uma birra por nada, não, era realmente um sentimento, uma necessidade de comer. Isso faz a gente ter mais calma e paciência com eles e cuidar mais do coração deles naquele momento, tentar conduzir a questão emocional também. A reação dele era totalmente normal de uma criança de 4 anos com fome. Então, quando a gente entende isso, a gente conduz com mais leveza a situação. Então, nessas horas, a gente precisa tentar entender eles e ajudar no processo. Nós falamos com calma com ele, nós entendemos, acolhemos o sentimento dele e tentamos conversar e acalmar ele. Nisso, uma amiga que viu e já estava comendo, ofereceu para ele um pedacinho do dela, isso foi acalmando ele, mesmo assim, ainda com alguma restrição ali, porque ele estava querendo o dele, né? Mas ele aceitou, isso foi acalmando a barriguinha, as emoções, tudo, e foi acalmando em geral. Até o garçom, percebendo a situação, acabou trazendo umas batatinhas fritas para ele, e ele ficou bem feliz e praticamente acabou comendo mais batatinha frita do que qualquer coisa. Né? E nessas horas a gente pensa, ah, mas que horror, tá comendo batatinha frita, não é o ideal. Não é o ideal, mas a gente tem que entender que às vezes a situação que a gente coloca eles, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? O ideal versus, né, o que é melhor naquele momento para eles, e a gente tem que achar o equilíbrio nessas coisas, né, em cada situação. Então, fica a dica hoje para você realmente buscar observar essas situações ao redor, porque quando tu observa em volta, tu vai ter reações diferentes que vai causar a reação do seu filho também de forma diferente. Você pode ajudar ele ou pode atrapalhar ele no processo. No fim, chegou a pizza, ele comeu mais um monte de pizza, era outra criança. Depois que encheu a barriguinha, era outra criança, foi brincar, foi se divertir, alegre, feliz, completamente diferente. O nosso olhar atento sempre faz diferença nas nossas reações. É isso, um abraço a todos. Curtam, compartilhem o vídeo e a gente se vê na próxima.